Um emo gado dodói da cabeça acha que é psicopata, mas acaba se apaixonando pela garota mais linda da escola, enquanto pensa em mandar ela de arrasta. E galera, tô postando a temporada completa, todos os episódios da primeira e episódio 0 da segunda já está no ar. Se você quer que eu poste ele o mais rápido possível, talvez ainda hoje, bora bater os 2.000 inscritos nesse vídeo daqui, porque muito em breve vai estar saindo o primeiro episódio e eu já quero estar postando pra vocês. Então deixa o like aí embaixo e bora que bora rumo aos 400 mil inscritos. E sem mais delongas, bora pra esse conteúdo incrível. Então, na sala de aula com esse garoto perturbado, ele está com pensamentos pescotapas. E ao olhar para a amada Ana, o garoto afirma que essa é a garota que ele mais tem vontade de vascar. E por ela ser uma modelo muito popular na escola, ele diz ter vontade de ver o lindo rosto dela agonizando de dor. E com a chegada do intervalo, o garoto decide ir para outro lugar, pois a sala de aula fica muito barulhenta nesse momento. Então ele se dirige até a biblioteca. E ao chegar lá, e a amada tenta falar com ele, mas como está comendo, ele não entende nada. Nisso o garoto se esconde para observá-la de longe, e ao vê-la sorrindo e cantarolando enquanto come salgadinho, ele fica confuso e volta a se focar no seu plano de vascá-la. Porém, ela começa a fazer o seu trabalho escolar ele mesmo, e ao olhar o seu estojo, ela percebe que esqueceu o estilete, então ele vai até ela e empresta o seu. E ao voltar para o mesmo canto onde ele se escondia, ele fica aliviado por ela não tê-lo achado estranho. Nisso, o sinal toca, e a amada vai embora com o estilete dele, porém o garoto tenta pedir de volta o seu estilete, mas ela acha que ele estava pedindo seu lixo, então dá o seu saco de salgadinho para o garoto jogar fora. E no dia seguinte, quando ele chega na sala, ela havia deixado o estilete em sua mesa, então o professor entra na sala cobrando os trabalhos, e uma amiga de Yamada diz que jogou o cartaz dela fora e fez outro, e ao ouvir isso ele fica enfurecido, pois Yamada teve muito trabalho para fazer esse cartaz, e quando elas vão para a frente da sala apresentar o trabalho, ele nota que ela aparenta estar morta por dentro, enquanto a sua amiga explica o trabalho, e após voltarem para suas carteiras, o garoto volta a encará-la e nota que ela ficou muito abalada com o que sua amiga fez. Nisso os alunos veem um helicóptero passando pela janela, então todos olham na direção de Yamada. E ao ver isso, ele corta seu trabalho ao meio com o estilete, pois assim, o foco das pessoas iria se voltar para ele, e os alunos parariam de olhar Yamada chorando. E após isso, a garota senta no colo de uma de suas amigas, então alguns dos garotos atrás do prota comentam que quando duas garotas fazem contato físico, elas estão pensando naquilo, e um deles diz ter interesse em pegar Yamada. Nisso o prota começa a se morder de raiva, e um dos garotos diz que não se atrai por garotas tão bonitas, pois ele gosta de garotas comuns e um pouquinho acima do peso, como a Hara, uma das alunas da sala. E na hora do intervalo, ele volta para a biblioteca, e mais uma vez, a Yamada está lá. Porém a Hara também aparece na biblioteca, e diz que está esperando alguém, então as duas conversam sobre comida, e Hara explica que por gostar muito de comer, ela acabou ficando daquele jeito. Nisso o garoto diante, chamado Kanzaki, vai até lá, e quando ele estava para se declarar, Yamada entra no meio do assunto e desvia o foco, dizendo que Hara está de dieta agora. E ao ouvir isso, o garoto afirma que prefere as mulheres com um pouco mais de peso. Então ele começa a descrever o porquê prefere essas mulheres. E isso deixa o prota levemente irritado, que acaba derrubando um livro. E para disfarçar a presença dele, Yamada faz um gesto mandando ele imitar um gato. E em seguida, ela vai até o prota imitar um outro gato para simular uma briga. Então Kanzaki e Hara deixam a biblioteca dando risada daquilo. E após Yamada o deixar para trás, o prota fica vermelho de vergonha por ter precisado se humilhar tanto. E nisso, a aula termina, e quando ele passa em uma loja de revistas, ele encontra Yamada por lá também. Então ele se esconde e observa a garota de longe. Ao aparecer outras duas garotas por lá, Yamada fica tentando chamar a atenção delas, para ver se as garotas a reconhecem da revista de modelos, mas elas apenas deixam o local, achando ela uma pessoa estranha. Nisso ela decide espalhar a sua revista pela loja, tampando todas as outras, e ela fica esperando com uma caneta para aparecer fãs lhe pedindo autógrafos, mas ao invés de fãs, uma funcionária do local aparece e coloca as revistas no lugar novamente. Então ela decide deixar a loja, e o prota por sua vez não perde tempo e compra uma da revista dela, mas ao abri-la ele sente que ela é muito diferente pessoalmente. Nisso ele joga a revista no lixo e se convence de que deve esquecer ela, pois os dois estão em mundos completamente opostos. Porém, como ele já pagou pela revista, ele decide jogar um 5 contra 1 usando ela. E no dia seguinte, no caminho da escola, ele encontra Yamada com um garoto, e ao segui-los, ele descobre que o garoto está interessado nela. E em meio às conversas e flerte dos garotos, ele a puxa pelo braço e pede para ela lhe passar o seu contato. Nisso ela pega o seu celular, meio acanhada, e ao ver isso o prota começa a enlouquecer, e acaba cometendo dois erros. O primeiro é jogar a sua bicicleta contra os dois, e depois ele ainda erra o alvo, fazendo a sua bicicleta cair no rio. Então uma garota chamada Ti vê toda a cena e vai até eles avisar que o Ichikawa arremessou a sua bicicleta neles. Ao perguntar o porquê dele ter feito isso, ele responde que confundiu o acelerador com o freio. Nisso, Yamada começa a rir da cara dele
ele, pois entendeu as suas intenções. E no dia seguinte, o garoto volta com seus pensamentos assassinos, e ao voltar ao seu foco para Yamada, ele nota a garota indo preparar um doce. Então ela pega um recipiente e sai da biblioteca para buscar água. Mas quando retorna, ela derrama a água toda no chão. E nisso, ele pega um pano para secar o chão, mas ao ver que ela está voltando com a água, Ichikawa decide ajudá-la e vai até a sala de economia doméstica para pegar um copo para encher. Mas ao chegar lá, ela já havia conseguido fazer seu doce, e para disfarçar ele decide usar o copo com ele mesmo. E ao ver ele de perto, Yamada lhe entrega o seu lixo mais uma vez. Ao voltar para a sala, ele nota que ela está se abanando e batendo o papel no rosto. Nisso, Chi vai até ela e se dispõe a abaná-la. Então as outras garotas fazem o mesmo. E Ichikawa nota que mesmo tendo muitas amigas, Yamada sempre come sozinha na biblioteca. E isso faz pensar que ela tenha sentido a sua intenção assassina. E só está indo até seu território com a intenção de lhe desmascarar. Porém, ele deixa esse assunto de lado. E ao ver ela suando muito, os garotos atrás dela comentam que por conta do suor na roupa delas, eles poderão ver seus sutiãs. Então, um dos garotos ouve seu amigo gordinho, dizendo que também dá pra ver os peitos dele quando o garoto está suado. E após essa alopração toda, Adachi decide ir até as garotas falar algumas besteiras. E Ichikawa fica da sua mesa, controlando a sua raiva e pedindo para o garoto parar com isso. Mas ele continua seguindo em frente. E então Ichikawa joga o seu estilete na frente dele. E com isso, os garotos acabam saindo da sala. E ele explica que Yamada costuma andar muito com uma amiga em específico, chamada Kobayashi Shihiro. Mas para ele, essa garota soa mais como um namorado da Yamada. E mesmo sendo muito próxima dela, Chihiro nunca vem com a Yamada até a biblioteca. E isso reforça sua teoria de que ela teria descoberto o seu plano de matá-la. E quando Yamada o vê por ali, ela pede o seu leque emprestado. E ao cheirá-lo, ela nota que é daquele tipo de leque com perfume. E nisso, ela manda ele cheirar também. Mas quando ele faz isso, Ichikawa se aproxima demais e nota que Yamada está usando o seu maiô por baixo da roupa para esconder o seu sutiã. Então, de repente, Moeko liga para ela. E Yamada, na hora, se esconde e manda Ichikawa se sentar ali. Nisso, Chihiro aparece na biblioteca, perguntando por sua amiga. E ele diz que não sabe onde ela está. Então, ela decide ficar com ele ali por um tempo. E diz que Yamada tem uma mania estranha de se trancar no banheiro para comer salgadinho. E ao ver isso, ele deduz que ela vem para a biblioteca sozinha justamente para fazer isso. E Chihiro começa a elogiar Yamada de diferentes formas. Então, ela sai debaixo da mesa e leva a garota em suas costas. Nisso, eles voltam para a sala. E Ichikawa explica que as férias de verão acabaram. Portanto, nesse final de semana, eles terão um evento escolar que ele considera ser o mais inútil, o Festival Cultural. E aparentemente, essa turma será responsável por fazer uma casa mal assombrada. Porém, ele fica de canto, sem muito interesse nisso. Até que Yamada vai até ele para que Ichikawa escreva para ela, pois a caligrafia dele é melhor. E quando ele se senta para ajudar no trabalho, o garoto dá de cara com duas bolas de basquete presas dentro da roupa da Hara. E isso tira toda a sua concentração, fazendo o garoto se aproximar dela cada vez mais. Até que Yamada aparece de repente, pulando de dentro do poço. E isso o assusta. Então ele volta a fazer o seu trabalho com Hara. E após finalizar, Yamada vai ver o resultado e vê que alguém escreveu o seu nome em uma das lápides do cartaz. Nisso, Adachi vai para cima de Ichikawa, pois acredita que foi ele quem escreveu o nome dela na lápide. E mesmo ele sabendo que foi a Hara que escreveu, ele decide assumir a responsabilidade por isso. Porém, Hara confessa que foi ela quem fez essa brincadeira de mau gosto. Mas ela explica que só estava escrevendo alguns sobrenomes comuns naquelas lápides, e por isso o nome da Yamada acabou indo parar ali também. Então eles decidem apagar todos os nomes, e no lugar, Ichikawa coloca o seu nome em todas as lápides. E após isso, Yamada vai até ele falar sobre o seu sangue artístico, que irá usar no festival cultural. Nisso, Ichikawa pega as cores e mistura, para deixar o sangue mais realista. E ao chegar o dia do festival cultural, estava tudo preparado, mas Ichikawa volta a demonstrar todo o seu desprezo por esse evento, o chamando de algo patético e sem graça. Ele explica que os alunos mais sociais se ocupam com o evento, procurando pessoas de outros anos. Mas as pessoas mais reclusas como ele ficam sempre sozinhas, mesmo tendo ajudado na preparação do evento. Nisso, ele decide ir para o banheiro jogar em seu celular. Porém, Ichikawa ouve alguns garotos se aproximando das suas colegas de classe, e sem muita dificuldade, eles conseguem arrastar todas para dar uma volta. E ao ver isso, Ichikawa fica indignado e diz odiar os caras extrovertidos justamente por isso. Mas logo ele se lembra que aquele garoto o ajudou a pegar a sua bike no Rio, e pelo garoto não ser uma pessoa ruim, isso fica ainda pior. Então ele decide ir até a biblioteca, mas é surpreendido por Yamada, que o chama para irem ver o mapa da cidade deles. Nisso, os dois apontam no mapa onde ficam suas casas, e Ichikawa decide pegar o seu celular para tirar uma foto do mapa. Porém, Yamada pensa que ele queria tirar uma foto com ela, e acaba fazendo isso por Ichikawa, tirando uma selfie com ele. E no dia seguinte, Ichikawa comenta que tem uma ideia de fazer um livro, que contará a história de um cara normal, que é levado para um outro mundo, e acaba amaldiçoado por uma poderosa magia negra, e que o faz tirar a vida de tudo que ele toca. Mas ao olhar para o lado, ele vê Yamada toda reflexiva com algo, e pouco tempo após isso, ele vai até
enfermaria com febre e nota que é um par de sapatos com o nome Yamada escrito neles, porém ele acredita que pode ser de outra pessoa com o mesmo sobrenome. Mas quando a enfermeira puxa a cortina, Ichikawa descobre que a pessoa ao lado dele é de fato Yamada. Nisso ele começa a encará-la e sente que é o melhor momento para matá-la. Então ela olha para ele de volta e diz estar aliviada por ser ele, pois Yamada pensou que estava sendo encarada por uma pessoa desconhecida. Nisso ele comenta com ela que está com dor de cabeça, então Yamada lhe entrega um remédio. Mas quando Ichikawa vai até a pia pegar água, ele nota que o copo já foi usado por ela, e se vendo sem opções, ele decide tomar o remédio com aquele copo mesmo. Porém Yamada passa por ele, e Ichikawa desiste dessa ideia. E ao voltar para a cama, ele nota que ela esqueceu a sua jaqueta. Então a enfermeira joga a jaqueta em cima de Ichikawa e pede para ele entregá-la para Yamada depois. E quando ele sente o cheiro da jaqueta, Ichikawa se decepciona, pois achou que as garotas tivessem um cheiro mais florido. Nisso ele começa a se dirigir até a biblioteca, mas encontra Yamada no caminho, que o deixa para trás e vai até a enfermaria pegar os seus doces. E quando todos voltam para a sala, Adachi tem a ideia de fazer uma brincadeira com as garotas, onde eles descobririam se as garotas brincam ou não de DJ. Nisso ele vai até as garotas fazer a brincadeira e diz que conhece um método para descobrir se elas são saudáveis apenas olhando as suas unhas. E ao ver que elas mantêm as unhas cortadas, ele volta para os seus amigos e confirmam que elas tocam sim numa rave. E após isso, Adachi vai até Ichikawa e pede para ele entregar um papel para Yamada. E obviamente, ele desconfia do conteúdo do papel. Mas mesmo assim, ele entrega o papel e sai correndo. Mas quando ele abre o papel que seria dele lá de fora, ele descobre que trocou os papéis e percebe que Adachi está pedindo o número dela. Então ele volta para a sala e o garoto decide fazer uma outra brincadeira. No caso é um teste de personalidade que revela as posições dos nu preferidas da pessoa. Então ele volta nas garotas e chama elas para fazer um teste de personalidade. Nisso elas topam e Adachi manda elas tocarem o seu punho, pois a forma como elas tocam irá determinar a assertividade delas na cama. E Kanzaki explica que dependendo do jeito que elas tocarem na mão dele, isso irá revelar a preferência dela. Porém as garotas desconfiam que Adachi só quer tocar nelas e por isso deu a desculpa do teste de personalidade. E para baixar as suspeitas, ele chama seus amigos para participar também. Então Kanzaki toca sua mão por baixo e esse tipo de toque significa que ele prefere ser dominado. Enquanto as meninas, elas avacalham a brincadeira. Nisso chega a vez de Yamada tocar a mão de Adachi, mas antes dela tocá-lo, as garotas descobrem que esse teste que ele está fazendo era algo com teor sexual. E durante a aula de educação física, o professor manda eles se dividirem em grupos de 5 pessoas, pois eles irão jogar basquete. E no meio da partida, Ichikawa começa a refletir sobre sua colega Yamada e diz que precisa tornar as suas intenções assassinas uma realidade. E no meio de sua distração, ele acaba sendo acertado pela bola, mas Yamada se desculpa e ao encará-la, Ichikawa sente algo estranho, pois seus pensamentos já não conseguem se alinhar com as suas ações. E nisso, Yamada o encara e acaba recebendo uma bolada no rosto. Então o professor a leva para a enfermaria e Ichikawa vai até lá ver como Yamada está, mas ao sentir a aproximação de Chihiro, ele se esconde debaixo da cama. E o professor diz para ela que a sua mãe irá buscá-la. E quando ela atende o telefone, Ichikawa se lembra sobre ela ter dito que iria ter uma sessão de fotos no dia seguinte. Porém, isso já não teria como acontecer, por conta do ferimento em seu rosto. Então Yamada se desculpa com sua mãe. Nisso, Ichikawa começa a chorar também, e fica sem entender o porquê disso. E de repente, ela deixa o desenho dele cair no chão. E ao vê-lo, Ichikawa acaba tendo várias memórias deles dois juntos. E com isso ele entende que gosta dela. E ao voltarem para a sala, ele fica pensando nisso. E Adachi comenta com seus amigos que conseguiu lenços com o sangue de Yamada. Mano, alguém prende esse moleque. E para Ichikawa, isso já passou de todos os limites, então ele decide se impor. Mas ao se levantar, ele nota que também está sujo de sangue, por ter se rastejado da enfermaria para sair sem ser visto. E no dia seguinte, Yamada vai para a escola normalmente, e todos os alunos perguntam sobre o seu nariz. Nisso, suas amigas ficam aliviadas por ela não ter quebrado. E Yamada começa a chorar, só de imaginar em ter quebrado seu nariz para sempre. Além disso, ela se sente mal por não ter conseguido participar da sessão de fotos que ocorreria hoje, pois Yamada acredita que acabou decepcionando sua mãe e a empresária com esse ocorrido. E ao final da aula, Ichikawa encontra ela chorando. Nisso ele passa na biblioteca e espalha vários lenços sobre a mesa e escreve que eles são de uso público, porém ela usa os lenços para limpar as suas mãos enquanto come salgadinho. E no dia seguinte, Ichikawa se questiona do significado de gostar e acredita que apenas não odeia ela. Afinal, ele não tem interesse em namorar com ela, pois considera o ato de se apaixonar uma doença
doença mental. Enquanto eles comem, ele nota Yamada escondendo seu leite de suas amigas, e em seguida ela vai para a biblioteca escondida, assim como Ichikawa já esperava. Porém, ela tenta preparar um fruit com leite, e ele nota na hora que ela precisa de uma tigela maior. Nisso, Yamada pede para ele pegar uma na sala de economia doméstica, mas no caminho ela aparece por lá também, para os dois irem juntos. E Yamada explica que só prepara esses doces para aprender a cozinhar. E ao ouvir isso, o garoto fica completamente indignado. Então os dois finalmente alcançam a sala, mas a porta está trancada. Nisso, eles decidem usar o recipiente da sala de ciências como tigela. Porém, o professor aparece bem na hora e dá uma bronca nos dois. E após isso, Ichikawa nota a Rin seguindo Yamada. E Serena a manda pedir desculpas, pois se não fizer isso, Yamada irá achar que ela fez aquilo de propósito. Então a garota começa a gritar e chama sua amiga de puxa-saco da Yamada. E ao ouvir isso, Ichikawa comenta consigo mesmo que ela não se importa nem um pouco em ter pessoas abajulando. E após isso, ele volta para a biblioteca e nota a Rin por lá também. E Yamada o chama para mostrar algumas montagens que fez em alguma de suas fotos. Então ela troca de rosto com seus animais. Nisso, Ichikawa nota que está atrapalhando a Rin de ir até Yamada para se desculpar. Então ele decide sair correndo da sala. Mas antes que pudesse se afastar mais, Serena o segura e passa a observar os passos de Rin. E logo após ficarem sozinhas, elas começam a conversar sobre o app de mudar de rosto. E Rin diz que até tiraria uma foto com ela para os dois trocarem de rosto. Porém, ela afirma que Yamada vai ficar feia se elas fizerem isso. Mas ela tira uma foto mesmo assim. Então a garota toma coragem e pede desculpas para Yamada por ter acertado a bola de basquete nela. E ao ouvir isso, ela se impressiona, pois nem sabia quem tinha sido que acertou ela. Em seguida, Yamada tenta apaziguar as coisas, pegando uns doces para ela, porém as balas caem no chão. Então Serena vai até lá para ajudá-la a recolher. E após isso, Ichikawa reflete sobre as pessoas terem se preocupado com o nariz de Yamada. E embora ela seja uma modelo, ele sente que ela é a que menos se importa com a sua estética. E por falar nela, a garota aparece bem na hora e pede uma carona para ele. Mas antes, Yamada pega um papico. Nisso, Ichikawa pensa que ela iria dividir com ele, mas ao invés disso, ela apenas dá a tampa para o garoto jogar fora. E durante a viagem, ela comenta que irá sair do clube de basquete, pois ela não pode ir aos treinos por causa do trabalho, e agora está proibida de jogar. Mas para não ficar de fora de um clube, Yamada decide entrar para o clube de processamento de dados, assim como Ichikawa. E no meio do seu percurso, eles se aproximam de uma delegacia, e então ele fica preocupado, pois acredita que eles irão ser barrados pela polícia, por conta de estarem andando na bicicleta juntos. E enquanto ele se perde em sua paranoia, Yamada chama a atenção dele e começa a falar sobre os papicos. Então o sinal abre e os dois seguem caminho. E após chegarem no destino, ela agradece a carona lhe dando um de seus papicos. E no dia seguinte, o professor diz aos alunos que alguém jogou um pacote de salgadinho na lixeira da biblioteca. E ele reafirma que trazer esse tipo de alimento de casa é contra as regras da escola. Nisso o professor pergunta para Yamada se ela sabe quem poderia ter feito isso. Porém ela fala que não está envolvida nessa situação. E ao ouvir essa resposta suspeita, ele manda ela ir até a sala dos professores após a aula. Porém Yamada consegue se safar da bronca por conta do professor ter tido outras ocupações imprevistas após a aula. E Ichikawa percebe que se a garota for impedida de trazer salgadinhos para a escola, ela não terá motivos para ir até a biblioteca. Nisso a sua irmã se senta na mesa com ele, e Ichikawa começa a se preocupar em ser visto com outra garota pelas colegas. Então Yamada e outras duas garotas se sentam justamente na mesa atrás deles, e Rin pergunta para Yamada se já deram em cima dela na rua. Nisso Ichikawa se mantém focado para ouvir tudo o que ela tem a dizer, porém ela responde a pergunta enquanto balança seu lanche. Então ele não consegue entender nada. Ao ver o seu irmão comendo sua salada, sua irmã começa a zoar ele, e Ichikawa decide sair para pegar algum lanche também. Nisso Yamada vai até ele, e após trocarem algumas palavras, ele diz que a sua irmã o mima muito. Então Yamada diz ter inveja dele, pois ela é filha única. Em seguida eles conversam sobre o pedido que cada um iria fazer, mas no fim, Yamada foi até ali sem a sua carteira e resolve ir ao banheiro. Nisso Ichikawa nota que ela só estava ali para falar com ele e nada mais. E no dia seguinte, ele vai até a sala do professor para ver se ela já está bem. Porém Yamada aparece logo depois dele e pede para ele ir com ela falar com o professor, pois está com medo da bronca que irá levar. Ao entrar na sala, o professor diz que é proibido levar salgadinhos para a escola, mas Ichikawa tenta defendê-la e diz que ela não foi quem trouxe salgadinhos. Nisso o professor lembra que Yamada respondeu ele de um jeito muito suspeito naquele dia, mas Ichikawa responde isso dizendo que ela agiu por reflexo e acabou respondendo de uma forma embaraçosa. E ao ouvir essas explicações dele, o professor se convence e saindo da sala, Yamada agradece o garoto lhe dando um doce e pede para eles conversarem de forma mais casual a partir de agora, com ele lhe chamando apenas de Yamada. E após isso, os alunos são apresentados para um evento chamado Visita a Locais de Trabalho, que consiste em separá-los em grupos para que eles façam um relatório sobre a visita deles a uma empresa. E Ichikawa comenta que gostaria de visitar cenas de crimes, autópsias e coisas do tipo. Nisso os
garotos atrás dele o chamam para entrar em seu grupo. Porém, eles notam que o grupo de Yamada e de Hara ainda faltam mais 2 integrantes. Então, eles decidem entrar nesses 2 grupos. Nisso, Adachi explica para as garotas que Kenzaki já vai entrar no grupo da Hara. Portanto, elas terão apenas outros 3 garotos para escolher. E para decidir isso, Moeko propõe que elas façam um descarte dos garotos. E os 2 que sobrarem irão entrar no grupo delas. E o primeiro a ser escolhido é o Kanzaki. Porém, Yamada vai até ele e pergunta se o garoto realmente quer entrar no grupo delas. Nisso, Chikaya comenta com ele que Kanzaki é muito estudioso e por isso o ideal seria entrar no grupo da Hara. Então, Adachi diz que o grupo da Yamada é composto apenas por pessoas burras e por isso é o melhor grupo para ele entrar. E para garantir a sua vaga, Ichikawa diz que tirou 40 pontos na prova de ciência, portanto, ele é igualmente burro. E assim eles são escolhidos para o grupo de Yamada. E ela diz que sabe da mentira que ele acabou de contar. Afinal, ela viu a nota da prova dele em sua mesa. E ao voltar para o seu refúgio, ele nota que Yamada percebeu a vontade dele de estar no grupo dela. E por falar na garota, ela aparece por lá junto com Hara. E as duas conversam sobre a relação de Hara com o Kanzaki. E ela explica que mesmo o garoto gostando das garotas mais pesadas, isso só vale para quando a garota é bonita. E por esse motivo, ela sente que precisa perder um pouco mais de peso. E conforme a conversa se desenrola, ela diz que os dois saíram juntos. Nisso, Yamada se empolga, pois gosta desses assuntos românticos. E então, Hara pede para saber mais sobre as experiências dela, mas Yamada revela que não tem e também nunca teve um namorado. Porém, ela garante que ainda pode dar conselho romântico para Hara. Nisso, as duas comentam sobre as coisas que gostariam de fazer junto com seu namorado. E Yamada diz que gostaria de dividir fones de ouvido com eles. E após tirarem uma foto juntas, elas notam que Ichikawa apareceu por lá também. E embora ele tenha ouvido a conversa delas, Hara não se importa. Afinal, ele não tem amigos para fofocar sobre isso. E após a aula, ele se questiona do porquê ficou aliviado ao descobrir que Yamada nunca namorou. Nisso, Ichikawa nota um casal deixando a escola juntos, no mesmo guarda-chuva. Então, ela vai até ele e pede a sua capa de chuva emprestada para que ela possa ir no mercado comprar um guarda-chuva, pois ela também esqueceu o seu. E quando ela parte, Ichikawa nota que a garota esqueceu a sua mochila junto com o seu cartão. Nisso, ele corre até ela para levar sua mochila, e Yamada pede para ele colocar a carteira no bolso dela. Mas quando ele coloca a mão para pegar a carteira, ele acaba encontrando um guarda-chuva, e ela dá a desculpa de que esse está quebrado. E quando Yamada retorna do mercado, ela pergunta se ele gosta ou não de chocolate de menta, e ele diz que tanto faz. Nisso, Yamada fica surpresa, afinal, as pessoas sempre amam ou odeiam chocolate de menta. Então ela pergunta de qual lado ele está, mas ele acaba demorando para responder. E antes de ir embora, Yamada dá um sorvete para Ichikawa, e com isso, ele tem outra comprovação de que realmente gosta dela. Porém, ele apenas agradece o sorvete e vai embora. Mas antes, ela responde o que acha do chocolate de menta e afirma que o ama. E no dia seguinte, os dois vão até uma empresa de mangá para o evento da escola. Enquanto eles passeiam pela empresa, Ichikawa segue fingindo que não gosta de nada ali. Nisso, um dos funcionários mostra o manuscrito do mangá de Baki e todos ficam empolgados, incluindo o próprio Ichikawa, mas ele continua fingindo que não está interessado. Porém, Yamada nota isso e arrasta ele para ver o manuscrito mais de perto. E antes de deixarem a empresa, Adachi pergunta se os mangakas de Eti olham para uma imagem erótica real ao fazerem o desenho, e o funcionário logo corta ele antes de finalizar a pergunta respondendo que não. E ao entrar no elevador, Yamada acaba ficando muito próximo ao prota, mas ao perceber isso, ela se afasta rapidamente. E no caminho de volta, eles conversam sobre um mangá de romance, o qual Yamada gosta de ler, e ela tem a ideia de emprestar para Ichikawa, porém a sua amiga diz que ele não gostaria de ler aquilo, e ele fica com isso na cabeça. E nisso, ele decide ir para o banheiro se lamentar, porém quando ele volta, ele acaba percebendo que deixaram os dois para trás. Então, Yamada começa a chorar, e Ichikawa deduz que ela apenas esteja com vergonha de ser vista sós com ele, e para consolar ela, Ichikawa lhe compra uma bebida. E após isso, os dois partem e pegam o próximo trem. E durante a viagem, Yamada conversa sobre a relação de Hara com Kanzaki, e se questiona se os dois irão se dar bem ou não. E Ichikawa diz que não tem um palpite sobre isso. E quanto a Yamada, ela comenta que ter um namoro escondido lhe soa mais emocionante. Nisso ela pergunta o que ele acha, e Ichikawa fica todo sem graça, mas diz que concorda com ela. E ao voltarem para o colégio, Chi se desculpa com Yamada por tê-la esquecido na estação. E no dia seguinte, Ichikawa conta de todo o desastre que foi a visita deles para a empresa de mangá. Então a sua irmã o lembra que ele acabou de contar isso na noite anterior. Nisso ela deduz que ele esteja curtindo a escola. E no caminho até o colégio, ele sente que a sua irmã está realmente certa. E então ele passa por Yamada, que aparentava estar esperando por alguém. E quando ela o vê, ela lhe entrega uma coletânea de mangás. E naquela tarde, Ichikawa vai para a biblioteca e explica que Yamada costuma sair mais cedo da escola por conta de seu trabalho. Mas dessa vez, ela decidiu passar na biblioteca
biblioteca para ver ele, e ao ver que ele não estava lendo seu mangá, ela começa a pressioná-lo, até que os dois acabam se esbarrando. Nisso, Yamada se despede dele com vergonha e resolve ir embora, mas antes ele pergunta se ela irá vir para a escola no dia seguinte, e ela confirma que sim. Nisso, Ichikawa volta para casa e tenta ler o mangá, e no dia seguinte, ela pergunta se ele fez isso, porém Ichikawa revela que não conseguiu se concentrar, e após isso, Adachi vai até ele e pergunta o que ele tanto conversa com Yamada. Ele responde que era apenas assuntos que amigos de classe teriam. Então Adachi pergunta se ela gosta de alguém, mas Ichikawa fica em silêncio, e com isso Adachi entende que ele não tem resposta para sua pergunta. No entanto, ele afirma que não liga caso Yamada tenha mesmo um romance. Então Ichikawa diz que ele tem muita coragem de gostar dela, e Adachi explica que começou a gostar dela quando passou a não homenagear ninguém fora ela no banheiro, e ele diz que os garotos fazem isso quando gostam de verdade de alguém. Nisso ele começa a falar das características dela que o encantou, e ao ouvir ele falando tanta besteira, Ichikawa decide sair de perto, e ele nota que ouvir Adachi falando dela de forma romântica ou sexual vem o incomodando bastante. Já o Ichikawa, ele começa a questionar os seus sentimentos por ela, afinal, ele também encara Yamada com desejo. Ao chegar na entrada da biblioteca, ele descobre que ela não irá mais poder comer lá também, e Yamada deduz que alguém sabe sobre ela comer lá. Caso contrário, não teria uma placa dizendo para os alunos não comerem na biblioteca. Nisso, ela vai até a sala dos professores e pergunta sobre essa placa, e a professora conta que achou um pacote de doce por lá, e por isso, decidiu colocar a placa, para garantir que as coisas não saiam do controle. Mas ao voltarem para a biblioteca, Yamada ignora a placa e continua comendo mesmo assim. Nisso, a bibliotecária aparece por lá, e Ichikawa tenta pegar o doce dela para evitar que a garota seja descoberta, porém Yamada consegue esconder o seu doce rapidamente, então ele decide deixar a biblioteca, mas antes Ichikawa aconselha ela a dar uma parada com os salgadinhos por um tempo para evitar tomar bronca. E no dia seguinte, ela volta para a biblioteca, mas dessa vez resolveu levar menos salgadinhos para lá. Mas nisso, Ichikawa comenta que o problema não era a quantidade, e chegando em casa, ele volta a refletir sobre seus sentimentos por Yamada, e ao pesquisar sobre ela, ele descobre que a garota aparece na TV, mas quando ele liga no canal, Ichikawa já havia perdido o horário, e no dia seguinte, ele tenta negar os seus sentimentos, e diz que na verdade, não tem nenhum interesse romântico nela, e no meio da educação física, eles correm juntos. Nisso, Yamada joga o seu casaco nele, para trocar os lados de sua camisa, pois havia vestido ao contrário. Enquanto Ichikawa corre, seu cabelo acaba voando, deixando seus dois olhos à mostra. Então Yamada comenta que essa é a primeira vez que vê o olho direito dele, e após finalizarem a corrida, ela segura a mão dele para se levantar, e Ichikawa vai para o Google pesquisar o significado dessa interação, mas não encontra nada de tão interessante. Enquanto isso, as garotas comentam que se tiverem um namorado, elas irão adorar vestir o moletom deles, e ao ouvir isso, Ichikawa se preocupa, pois se elas descobrirem que Yamada está usando o moletom dele, elas vão entender as coisas errado. E no meio da aula, o professor chama Adachi para resolver uma questão na lousa, e isso preocupa Ichikawa, afinal, ele certamente irá ver o nome dele no moletom de Yamada, e para evitar esse desastre, ele levanta a mão e se dispõe a resolver a questão no lugar de Adachi. E após isso, os dois vão até a enfermaria para trocarem os moletons, então Yamada aproveita que eles estão ali e decide usar uma máquina do local para se medirem, e isso acaba mexendo com Ichikawa mais do que ele pensava, e no dia seguinte, ele nota que mesmo tendo descoberto que gosta dela, nada mudou, e chegando na sala, ele ouve os garotos do fundo comentando sobre um filme que a Yamada irá participar, mas ao ouvir isso, Ichikawa não demonstra nenhuma empolgação, afinal, esse será apenas um filme ruim indie, como muitos outros, porém ele ouve Moeko falando sobre o protagonista se chamar Suga Naoki, e ele nota que esse nome é familiar, mas ainda assim, Ichikawa percebe que Yamada não aparenta estar tão feliz com isso, então o professor chega na sala e propõe que todos os alunos troquem seus assentos, porém Yamada acaba ficando em sua frente, tapando a sua visão da lousa, e ao vê-lo com dificuldade de visualizar a lousa, Hara se dispõe a emprestar o seu caderno para ele copiar. Nisso, Yamada olha para trás com ciúmes e diz que ele deve estar gostando de sentar ao lado de Hara. Ele responde que durante a aula, ele só via ela, e Yamada acredita que ele estava falando isso no sentido romântico da coisa, porém ele explica que não estava conseguindo enxergar a lousa com ela na frente, então eles começam a falar sobre o filme, e ela demonstra empolgação quando ele pergunta sobre o papel que ela irá fazer. Nisso, Ichikawa entende que ela só havia ficado triste na sala por conta das garotas estarem falando só sobre o protagonista e não sobre ela, e do nada, Yamada chama ele de asqueroso repentinamente, mas explica que se trata de uma fala de sua personagem, então eles vão para um lugar isolado para que ela possa treinar a sua atuação, e Yamada pergunta se ele irá ver o filme quando sair. Nisso, Ichikawa diz que irá tentar, e após essa fala dele, ela diz que não consegue mais testar a fala asqueroso com ele. E ao chegar em casa, ele vai direto para a TV e coloca no programa que ela aparece, porém ela é cortada várias vezes, e o programa acaba sem ela ter conseguido dizer uma única palavra. E ao chegar na escola no dia seguinte, ele decide não comentar nada sobre o programa, mas diferente do que ele
achava, ela na verdade estava satisfeita com a sua aparição na TV. E já no outro dia, a melhor amiga de Yamada falta. Nisso ela decide sentar no colo de outra colega para compensar. Em seguida as garotas se desenham na lousa, dizendo onde se pode ou não tocar em seus corpos. Nisso, Adachi decide ir apagar o desenho, mas Ichikawa se dispõe a fazer isso, mas antes dá uma boa olhada onde Yamada diz que pode ser tocada. E após a aula eles vão para a biblioteca estudar. E Hara comenta que Yamada só tirou notas altas na prova por conta de estudar com Ichikawa todos os dias, mas ela diz que nunca pediu para ele lhe ensinar nada. Nisso, Hara afirma que irá tirar uma nota maior que a dela na próxima vez, pois agora ela está estudando com o Ichikawa. E ela comenta que Yamada anda falando muito com ele ultimamente, mas ela dá a desculpa de que fala com um monte de gente além dele. Então Hara fala também sobre ela ser meio esquisita, pois ao se sujar, enquanto comia crepe, ela resolveu se limpar jogando mais chantilly em seu rosto. E ao ouvir isso, ele sorri, e Yamada explica que ele sorri por qualquer motivo. E após os estudos, chega o momento da reunião de pais e professores. E ao olhar para Yamada, ele nota que a mulher ao lado dela certamente é a sua mãe, por conta dela ser tão bonita quanto sua filha. E ao lado dela está a mãe de Ichikawa, e ela se apresenta, e nisso Yamada diz que conversa bastante com o filho dela. E ao fim da reunião de pais, a mãe dele comenta com Ichikawa que os professores elogiaram ele como nunca, mas enquanto ela fala, ele começa a se apressar. Nisso sua mãe comenta que andou falando com uma garota muito bonita da sala dele, porém esqueceu de perguntar o nome dela. Então ele diz que ela está falando de Yamada, e a garota vinha logo atrás deles e acaba ouvindo tudo, e sai correndo na frente. E no dia seguinte, ele se encontra na biblioteca e ela pede para ele lhe ajudar com suas tarefas de ciência, e no meio dos estudos, a bibliotecária vai até eles. Nisso Ichikawa nota que ela está com embalagem de doce em cima da mesa, então ele tenta avisá-la em seu ouvido, porém Yamada fica corada e acaba caindo no chão. E chegando no fim da aula, começa a chover muito forte, e no caminho de casa Ichikawa encontra Yamada, e após dar uma carona para ela, Ichikawa volta para casa, mas ao notar que ela esqueceu suas coisas na bicicleta, o garoto decide olhar o que tinha na sacola, e então ele encontra várias coisas, incluindo um absorvente, e por conta de Yamada estar indo ao trabalho, Ichikawa decide correr para entregar as coisas dela, e chegando lá ele consegue encontrar Yamada, mas ela nota que ele trouxe por conta do absorvente, e ela vai até o ouvido dele, falar que não são para aqueles dias, e fala que sua mãe quem pediu para ela comprar, e depois disso ele simplesmente vai embora. E chegando em casa, ele fica stalkeando as redes sociais dela, e em seguida ele acaba apagando, e sonha com a garota perseguindo gigantesca, e ao acordar Ichikawa, decide faltar na escola, por conta de estar com febre, até que de repente a sua campainha toca, e ao saber que ele está doente, Yamada deseja melhoras a Ichikawa, então o garoto a convida para tomar um chá em sua casa, e em seguida ele vai até o seu quarto trocar o seu pijama, mas acaba desmaiando. Nisso Yamada vai até ele o acolher, e após dormir mais um pouco, ele acorda com a sua irmã cuidando dele, e então ela lhe entrega um bilhete de Yamada, onde ela deseja que ele melhore logo. E ao encontrá-la no dia seguinte, Yamada comenta que a turma deles não tem um grupo no Zap para conversarem, porém ele demonstra não ter interesse nisso, então ela pergunta se o clube de processamento de dados tem um grupo também, e ele diz que não sabe, mas caso tenha, eles provavelmente não o querem por lá, caso contrário, teriam colocado ele no grupo espontaneamente. Mas o que ele não percebeu é que toda essa enrolação de Yamada era porque ela queria o número dele. E após isso, os dois voltam para a sala, e novamente Moeko volta a falar sobre sua vontade de arrumar um namorado, e para conseguir isso mais facilmente, ela decide pegar o zap de todos os garotos da turma. Então Yamada acha uma ideia muito boa, e decide começar pegando o contato de Ichikawa, porém Moeko vai até lá e pega o número dele primeiro. Nisso Yamada o encara com raiva, e Moeko manda ela mirar nos caras mais populares da sala, como por exemplo o Ishimuro, um garoto inteligente que faz parte da equipe de atletismo, porém Yamada diz que eles moram no mesmo prédio, mas Moeko continua insistindo, e manda pegar o zap dele. Nisso Ichikawa dá um grito ao lembrar do porquê dela ter pedido seu zap na biblioteca mais cedo. No caso, ela estaria interessada em pegar o número dele, então Ichikawa começa a tremer de nervoso, pois acha que deveria ter passado seu WhatsApp para ela muito antes. E quando ele chega em casa, ele volta a pensar nisso, mas acha que Yamada só estava querendo pegar o contato dele de forma superficial, pois ela já deve ter muitos contatos. E ao ler o mangá que ela emprestou, ele nota que o protagonista age de forma similar a ele, então Ichikawa se lembra dos sinais de interesse que ela demonstrou ao longo de todo esse tempo, mas decide deixar isso para lá. E ao chegar na escola no dia seguinte, o mesmo cara gentil de antes tenta chamar Yamada para a sua casa, com a desculpa de que eles iriam jogar uns jogos. E enquanto isso, as garotas comentam sobre ele ser um lixo, pois está dando em cima da Yamada mesmo com sua namorada do lado. E ao ver que Rin não iria deixar ele levar a garota para sua casa, ele a chama para ir também, e ela aceita na hora, porém Yamada afirma que ela vai sozinha, mas Rin diz que irá chamar a Moeko para ir com ela. E após isso, Yamada vai chorar na biblioteca, e Ichikawa aparece por lá falando com ela. Então, os dois conversam sobre videogame, até que duas garotas vão até lá e perguntam se ela tem namorado, mas ela diz que não. As garotas deduzem que
ela esteja ocultando essa informação por ser uma celebridade, mas ela reafirma que não, olhando para Ichikawa, e então afasta as garotas, e ela vai para cima de Ichikawa e agarra ele. Então o garoto de antes aparece por lá, e ao ver Yamada grudada em Ichikawa, ele sai de lá chateado, e saindo dali, ele sente que deve se afastar dela, para que as pessoas não pensem nada errado sobre eles dois. E chegando na sala, Moeko alerta a Rin que o garoto só está usando ela como isca para alcançar a Yamada. Então ela vai até sua amiga e diz que não irá mais na casa do garoto. E quando Ichikawa volta para casa, ele reflete sobre a Yamada e sente que ela também estava usando ele para dar foras em caras que ela não gosta. E desde então, Ichikawa passou a não frequentar mais a biblioteca. Nisso, Yamada nota ele se distanciando dela e pergunta se ele está bravo com algo. Porém, ele vai embora sem responder nada. Mas antes, Ichikawa a ouve chorando e muda sua ideia sobre ela, pois Yamada não seria do tipo de pessoa que usaria ele de forma tão baixa. Então ele diz que não está bravo com ela. Nisso, ela aproveita para o abraçar, mas acha que ele não gosta disso. Porém, ele fala que nunca disse que não gostava. Então eles se abraçam outra vez. E ao voltarem para casa juntos, ele se despede dela, mas ela pede para conversarem um pouco mais. Então Yamada pergunta se ele irá para algum lugar nas férias de inverno, e ele diz que irá visitar a cidade natal de seu pai. Mas ele muda de assunto, entrega o mangá dela e diz que gostou da história. Nisso ela promete trazer a continuação para ele na segunda, mas quando chega o dia, ela se desculpa, pois havia esquecido de levar o mangá para ele. E como as férias começariam no dia seguinte, ela pede o zap dele, pois eles precisariam se encontrar fora da escola para ela dar o mangá. E quando os dois chegam em casa, eles marcam de se encontrar no dia seguinte. Então Ichikawa comparece no local marcado, porém ele vai bem mais cedo do que o combinado, por conta da ansiedade, mas ele nota que ela também já estava lá. Nisso os dois vão até um local que Yamada estava a fim de ir, mas no caminho, ele se olha no espelho e nota que está parecendo um stalker. Então ele tira o capuz, mas ao chegar no local que ela estava querendo ir, ele se depara com um café, e isso começa a soar como um encontro na sua mente. E ao descerem as escadas, ele se dispõe a ficar na frente, mas Yamada diz que não precisa. Nisso os dois começam a se encarar, e para quebrar o gelo, Ichikawa pergunta como ela preparou seu cabelo, e ela diz que na verdade foi a sua mãe que fez. E ela explica que a sua mãe é muito boazinha com ela em casa, chegando a chamá-la de meu bebê. E ao ouvir isso, Ichikawa e diz que esse é um apelido muito fofo, então Yamada comenta que essa é a primeira vez que vê ele usando essa expressão. E ao se sentarem, ele diz que irá pedir apenas um café, pois não gosta muito de doce. Porém isso era um migué, tudo ali era caro e ele não tinha tanto dinheiro. Nisso Yamada nota que deveria ter escolhido uma lanchonete mais comum, então a atendente vai até lá para anotar o pedido dos dois. E quando ela deixa o local, eles começam a falar sobre roupas, e Ichikawa diz que costuma usar só preto, justamente para não se destacar tanto. E por ele ter entrado no assunto de moda com uma modelo profissional, ela começa a tagarelar, e ele fica sem saber o que conversar sobre esse tema. Nisso, a atendente traz o pedido deles, e Yamada pede para tirar uma foto dela, porém ela tira a foto colocando um pedaço enorme de panqueca na boca. Então Ichikawa pergunta se ela realmente irá postar isso nas redes sociais. Então ela diz que não, por esse vídeo ela só irá mandar para ele mesmo. E após isso, os dois vão até uma loja de roupas, e ela pede a opinião dele para saber qual roupa é a mais bonita. E ao apontar a roupa que mais lhe agrada, ela decide ir experimentá-la na mesma hora. E quando ela sai do vestiário, ela vê ele se afastando do provador. E Ichikawa explica que não precisa ficar parado ali. Porém, Yamada diz que ele precisa sim, pois ela irá experimentar ainda mais roupas. Mas de repente, a irmã dele aparece na loja também. Então Yamada o esconde no provador junto com ela, para que ele não seja descoberto. E ele aproveita para opinar sobre a nova roupa que ela colocou, e diz que ficou muito boa nela. E após isso, eles deixam a loja. E no caminho ela diz estar mal por tê-lo feito acompanhar ela nos lugares que ela queria ir. E ele explica que é apenas um cara tímido, porém Ichikawa garante que também se divertiu naquele dia. E já no metrô, ele se oferece para carregar a sacola dela, e em meio ao empurra-empurra, os dois acabam dando as mãos para não se perderem, e decidem ficar assim por mais tempo, até que eles finalmente se despedem depois de andar muito devagar com as mãos dadas. Porém, ela deixa para dar o mangá para ele em um outro dia. E na véspera do ano novo, ele finaliza o seu dia em uma lanchonete com os amigos, e aquele garoto interessado na Yamada pergunta como ela está. Nisso, nós voltamos alguns dias atrás, quando Ichikawa havia ido visitar a Kita. E enquanto prepara o quarto que irá dormir com a sua irmã, Yamada lhe manda uma mensagem, então ele lembra que havia prometido tirar foto da neve para mandar para ela. E após fazer isso, Ichikawa decide dar uma volta. E enquanto ele tira outras fotos, ele acaba escorregando, e após um tempo a sua irmã vai até lá ver como ele está. E quando ele encosta o braço no chão, ele descobre que acabou quebrando. E ao retornar do hospital, sua mãe pergunta o que ele estava fazendo, e ele tenta dar desculpa de que estava emocionado com a paisagem, porém ninguém acredita nele. Afinal, essa é a primeira vez que a sua mãe o pega se machucando por ser levado. E no meio da madrugada, ele decide enviar uma foto do seu braço para Yamada. E ao vê-lo todo quebrado, ela liga para Ichikawa e pergunta o que aconteceu com o braço dele. Ele diz que apenas caiu, mas no meio da conversa, a irmã dele vai até lá ver com quem ele está falando. Nisso, Ichikawa desliga o celular, e a sua irmã simplesmente
o deixa em paz e volta a dormir. Então ele vai para o corredor para que eles possam voltar a conversar com mais privacidade. Nisso os dois conversam olhando para a lua de suas casas e ela se desculpa por ligar tão tarde, mas Ichikawa é tranquiliza e diz que já não vem dormindo muito mesmo. Então ela manda ele colocar a mão na cabeça e acariciá-la 3 vezes, pois isso iria ajudá-la a dormir. E dado o conselho, ela desliga o telefone. E no dia seguinte, ele passa em uma loja e compra uma lembrancinha para Yamada. E no caminho de volta para casa, ele sente que a Yamada é muita areia para o seu caminhão, mas ainda assim Ichikawa não consegue tirá-la de sua cabeça. E a sua irmã começa a encher o saco dele, pedindo para ele apresentar a garota para ela na próxima vez. E chegando em casa, Ichikawa pega os mangás e vai até a casa de Yamada devolver. Mas ele se encontra com ela já no caminho, e Yamada explica que resolveu sair de casa também, para não desgastá-lo tanto. Afinal, Ichikawa está machucado, e então eles vão para um parque, e o garoto começa a se arrepender por ter escolhido um chaveiro para dar de lembrança. E após brincar com seu cachorro, Yamada se senta ao lado dele no banco, e nesse momento ele decide sacar o chaveiro para dar para ela. E ao receber essa lembrança, ela fica muito feliz. E ao deixarem o parque, ela o indaga se Ichikawa irá visitar o templo no ano novo, e ele diz que sim. Nisso Yamada fica de mandar o lugar e horário para ele, para os dois irem juntos. E após muitos dias desse encontro, Ichikawa encontra novamente o cara obcecado pela Yamada, e assim ele acaba indo parar em um rolê com esse garoto e a sua turma. Ele pede o número de Yamada, mas Ichikawa fica em silêncio. Ao ligar o celular, o garoto vê uma mensagem de Yamada na tela dele. Nisso, o fanboy dela fica enchendo o saco para Ichikawa dar o número para ele, porém a sua namorada o manda parar. Então elas deixam os dois a sós, e o garoto pergunta o porquê dele não ter passado o número da Yamada para ele. E Ichikawa diz que não tem um motivo especial, ele apenas não quis. Então Moeko vai até eles salvar o Ichikawa, e quando eles estão voltando juntos, ela diz que ele mente muito mal, pois está na cara que ele gosta de Yamada. E ao chegar na frente da casa dela, ele se despede e segue o caminho, mas antes de prosseguir, ele decide ligar para ela apenas para ouvir sua voz. E no dia seguinte, Ichikawa vai ao templo com a sua família, e assim que chegam lá, a mãe dele nota Yamada logo à frente deles, e a irmã dele nota ela bem produzida, como se estivesse esperando um namorado. E ao notá-los, Yamada vai até ela desejar um feliz ano novo. Nisso todos seguem a visita ao templo, e ela pergunta se ele havia marcado de fazer isso com a família dele antes, mas Ichikawa diz que fez isso sem querer. E quando eles vão até o templo fazer o desejo, Ichikawa não consegue fechar as palmas de suas mãos, pois uma delas está quebrada. Nisso, Yamada o ajuda com a mão dela, e ao saírem de lá, ela pergunta qual foi o desejo dele, e Ichikawa diz que não desejou nada, pois quer que tudo continue do mesmo jeito que está. Então ela se despede dele e de sua família, porém a irmã de Ichikawa decide ir com ele atrás de Yamada mais uma vez, e ao ver que a garota não é tão glamourosa quanto pensou, ela chama para irem até a casa deles. E no caminho ela pergunta se Yamada estava esperando por alguém. Ela responde que não. Em seguida os três chegam na casa deles. Porém, quando Yamada tira o seu casaco, Ichikawa nota que ela está com a lembrancinha que ele havia comprado para ela. Nisso ele se lembra que havia dito para sua irmã que só comprou o chaveiro para combinar com ela. Então ele tampa o chaveiro com a sua mão, mas a sua irmã vê o negócio do mesmo jeito. E após preparar mote para Yamada, ela nota que as duas já são muito amigas. Nisso ela pergunta para Ichikawa como deve chamá-la, e ele diz que deve ser pelo primeiro nome. E sua irmã pergunta qual é o primeiro nome dela, e as duas começam a fazer pressão no garoto para ele dizer o primeiro nome dela. E após isso, elas começam a olhar algumas fotos de Ichikawa criança, mas logo em seguida, a irmã dele deixa os dois a sós, pois irá encontrar algumas amigas. Mas antes dela ir, Yamada pede para poder chamá-la de irmã, e a mulher acaba ficando muito felizinha, mas com a condição de poder chamá-la de Ana. E ao se ver sozinho em casa com ela, Ichikawa decide guardar as suas fotos, e Yamada comenta que a irmã dele é muito agradável. Então ela pega uma foto do álbum dele e diz que já viu ela antes, pois tem a mesma foto no álbum dela, afinal os dois eram da mesma escola. E ao analisar melhor o quarto, ela nota que ele é cheio de troféus. Além disso, Yamada acha um livro sobre a mente de assassinos, e isso a deixa muito interessada. E ela pergunta se Ichikawa é capaz de ler a mente dela, porém ele diz que não, afinal ela não é uma assassina, e de repente ela acaba esbarrando em uma revista dela. Nisso, Ichikawa tenta impedi-la de ver, subindo em cima da garota, e Yamada se desculpa por estar mexendo nas coisas dele. Então ela tira fotos do álbum deles e vai embora, prometendo que deixará ele ver o álbum dela também em outro momento. E após isso ele vai dormir, mas ele acaba sonhando com seus tempos de formatura e de escola. E ao se dirigir até o carro, a sua irmã comenta com ele que está indo para a estação, e quando eles chegam na escola, Ichikawa já é abordado por Yamada, e ela coloca o chaveiro dele em seu pescoço. Então ele volta a ter memórias de todos os momentos que os dois passaram juntos desde então. E Ichikawa diz a ela que muita coisa mudou, pois no ano passado ele mal era presente na escola, e ele afirma que o motivo de ter mais interesse na escola é ela, mas Yamada o corrige e diz que a primeira pessoa que o incentivou a ir mais para o colégio foi ele próprio. Então ela o abraça, e ele sente que há muito tempo queria dizer isso a ela. Em seguida eles seguem para a sala e encontram um Moeko no caminho, porém a garota sente a
vibe que está emanando dos dois. Então ela segue para a sala e Amado oferece um de seus doces para ele, como de costume, fazendo mais uma de suas brincadeiras. E galera, a temporada tá completa, mas o episódio 0 da segunda temporada já está pronto. Se esse vídeo daqui bater 2.000 likes, eu posto agora o episódio 0 da segunda temporada. E lembrando, o episódio 1 sai em alguns dias, então vamos ter dose dupla desse anime insano. A segunda temporada tá vindo e eu vou postar ela completa pra vocês. Então deixa o like, 2.000 e eu tô postando. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!